Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem? Que bom que você chegou até este canal e este vídeo. Hoje eu vou te contar a história dramática de um pai que tinha um filho possesso. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa o teu like e compartilhe, viu? Quando você se inscrever, você precisa clicar no sininho que está bem aí. Depois você clica lá em todas. Pronto. O YouTube já vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos então para o texto que está em Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso 29. É-nos dito então nesses versos que um homem tinha um filho possesso. Esse filho era possuído por um espírito mudo. E este espírito, quando chegava nesse menino, ele fazia com que esse jovem ficasse então sem rumo. O inimigo jogava esse menino no chão, jogava ele na água, jogava ele no fogo, tudo isso com o intuito de querer então tirar a vida do garoto. E este pai, muito preocupado com isso, também atormentado com tudo isso, começou a buscar ajuda em vários lugares e sem sucesso. Um belo dia, ele ficou sabendo que Jesus estava ali naquela região e ele correu com o seu filho em direção a Jesus para que então o menino fosse curado. Nesse capítulo, então, nós vamos tirar algumas lições que são impactantes. Pegue a sua caneta e o seu papel para você fazer as suas anotações, se você assim preferir. Vamos lá então. Primeira lição, nós vamos estar encontrando aqui no verso 22. Depois que Jesus viu aquela situação, o pai começou a contar toda a trajetória que vivia com o filho. Ele com certeza falou para Cristo que o filho estava doente, ele estava doente, a família toda estava enferma, porque quando um membro da família está doente, todos ficam doentes. Essa é a grande verdade. E sem contar que aquele pai que fazia todo o esforço, todos os seus esforços para ver o menino curado e não conseguia a cura, já estava perdendo quase as esperanças. E quase que num ato falho, no verso 22, acompanha aí o que o pai disse. O pai disse o seguinte, então, Marcos capítulo 9, o verso 22, ele começa a contar e diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Percebeu? O pai, então, desesperado, já quase perdendo as esperanças, diz, Senhor, eu tenho corrido para vários lugares e não tenho conseguido nenhum êxito. Se tu podes alguma coisa, se tu podes, faz alguma coisa por nós, porque eu nem sei se tu podes, essa é a grande verdade. Jesus olhou para aquele homem e diz o texto que Jesus falou essas palavras, ao que lhe respondeu Jesus, tudo é possível ao que crê. Ora, tudo é possível ao que crê? Será que aquele pai, ele não tinha uma crença, não acreditava que era possível a cura do seu filho? E como que ele ia, então, atrás de cura se ele mesmo não acreditava? Acontece que aquele pai, repito o que eu disse no início do vídeo, de tanto ir atrás de ajuda e não ter êxito, ele começou a desanimar, começou a ficar triste. Mas eu consigo ver aqui a primeira lição que é impactante. É que aquele pai, mesmo quase perdendo as esperanças, ele foi em direção a Cristo. Isso significa que nós precisamos entender que em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, quando nós corremos de um lado, corremos para o outro e não encontramos a solução, porque às vezes nós corremos para todos os lados e somente depois é que corremos para Jesus. Este pai está me ensinando que eu preciso levar os meus temores
as minhas dificuldades para Jesus. E preciso ser sincero com Ele. Foi o que o pai fez agora. Veja aí o verso que Jesus falou para ele, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, disse ele. Jesus então disse, então se você crê, o menino vai ficar curado. E de repentemente, antes que o menino ficasse curado, o pai ali em lágrimas, está aqui o texto, o pai chorando, ele falou para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a segunda lição. A primeira lição é que o pai levou o menino em direção a Cristo. A segunda lição é que o pai falou a verdade para Jesus. Ele realmente não tinha fé. Não porque ele não confiasse em Jesus, de maneira nenhuma. É porque ele já está vindo de vários lugares com esse menino e não tem conseguido aquilo que ele tanto queria, que era a cura do seu filho. Por algum momento na vida você também já se sentiu assim? Uma pessoa que está perdendo as esperanças. Você olha para um lado, olha para outro e as dificuldades só aumentam. Você tem perdido também a sua crença, tem perdido a sua esperança. Como é que você está? Deixa o teu comentário aqui para mim saber quem é você e como é que você está. E deixa também o teu pedido de oração para que eu possa estar orando por você. Tá bom? Bem, então o pai disse o quê? Senhor, eu queria crer, eu queria acreditar, mas eu não consigo. Ajuda-me na minha falta de crença. E Jesus, com toda certeza, curou aquele pai. E depois, Jesus curou aquele filho. No verso 26, e ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muito dizer, morreu. Mas o verso 27 diz, mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele, levantou o menino. E eu fico imaginando Jesus entregando ali aquele jovem para o seu pai. Que cena fantástica, né? No início, nós temos um pai desesperado, sem fé, triste, chorando. Nós temos um filho atormentado pelo inimigo. Mas agora, no final, nós temos um pai que recobrou as suas esperanças e tem agora um filho curado. Isso é fantástico. Isso é a mesma coisa que Cristo quer fazer hoje com você. Primeiro, Ele quer te curar. Segundo, Ele quer restaurar aquilo que você não consegue restaurar. Ele quer curar a sua família. Ele quer restaurar você por completo. Chegou a hora da nossa oração. E eu queria muito conhecer você, saber quem é você e saber quais são os teus pedidos. Deixa no comentário, que agora eu vou orar por você. Feche teus olhos se você puder. Pai querido, essa pessoa está do outro lado da tela. E quem sabe está sendo também perseguida, está sendo perseguido, atormentado, atormentada por espíritos imundos. Mas estou orando por esta pessoa e estou orando na autoridade que está sobre mim. Estou orando em nome de Jesus, para que o Senhor restaure esta família, para que o Senhor restaure este lar, restaure esta pessoa, em nome por amor de Jesus, Pai querido. Amém e amém.